Como vencer o medo? Você já pensou em qual é o caminho, qual é a possibilidade de vencer o seu medo, de vencer aquilo que te trava, aquilo que você vê como barreira? Como vencer esse medo? Você vai descobrir nesse vídeo, depois da vinheta, beleza? Brincadeira, não tem vinheta não. Não tem vinheta nesse vídeo, porque eu não vou fazer vinheta. Então, como você vai vencer esse medo? Então, olha só, muitas pessoas, assim como você talvez, se você tivesse que falar essa frase num vídeo seu, você já estaria pensando e tendo medo de fazer isso, de falar isso que eu falei, de ter uma vinheta num vídeo e, na verdade, não ter uma vinheta. Se você não tem medo, faça um vídeo, grave um vídeo começando assim, brincando desse jeito e fale um assunto que você gosta. Fale um assunto que você queira ensinar outra pessoa, que possa melhorar e mudar a vida de uma outra pessoa. Ensine alguém algo muito bom. Ensine alguém algo que você faz bem. Então, você vai fazer algo de forma natural, com prazer, com alegria. Mas agora pense na frase que eu comecei esse vídeo. Esse vídeo eu comecei anunciando de como você vai vencer o medo e falei que iria rodar a explicação depois da vinheta. E não ia ter vinheta, não ia ter apresentação, porque eu não fiz. Como que fica a sua mente agora se você pensar nisso? A sua mente fica com vergonha? A sua mente fica falando assim, nossa, que loucura, imagina se eu falar isso e não vai acontecer. Eu vou entregar algo que não estou entregando. Na sua cabeça vai passar mil coisas. Vamos mudar um pouquinho o cenário. Agora, olha para sua casa, olha para sua família. Pensa você saindo do trabalho, do seu emprego agora, ou a empresa que você tem, você abrindo mão dela e começando uma totalmente diferente. Uma empresa nova, num lugar novo, ou você indo trabalhar hoje, pedindo a conta, ó, não vou trabalhar mais. E amanhã você vai começar a procurar. O que passaria na sua cabeça? Você sentiria medo? Medo do quê? Qual é o seu medo neste momento? Qual é o seu medo nesse instante? Quando você pensa nisso? Medo de ficar sem dinheiro? Medo de não pagar as contas? Medo de passar vergonha? Medo de ser envergonhado? Medo das pessoas falarem que você é uma pessoa louca? Abandonou o emprego, abandonou a empresa, abandonou tudo que tinha, estava crescendo, prosperando, aprendendo, abandonou para não fazer nada. Mas não estou falando para você fazer isso, tá? Não estou falando para você abandonar, para você somente pensar. E mesmo quando nós estivermos pensando, o medo vai aparecer. O medo vai aparecer porque o seu instinto, a amígdala, que é a parte central do seu cérebro, que é a parte voltada mais à essência natural do ser humano, do teu corpo, dos instintos mais próximos ao instinto animal, que é a proteção, ele vai querer fazer você travar ou não ir para uma área, uma região, ou agir de uma forma que você esteja ali com vulnerabilidade. Vulnerabilidade financeira, emocional, em questão de alimento. Então, como agora vamos entrar na parte de como vencer o medo, como superar o medo, como ter resultados. Bom, eu aprendi há muito tempo atrás e não pratiquei. Mas ao longo do processo fui fazendo pesquisas, fui fazendo experimentos, experimentações, fui lendo, vendo testemunhos, exemplos de outros autores, de livros, e a conclusão que eu tive não mudou, é a mesma. Então, o que eu posso te ensinar é, quando você encontra um medo que você tem, que você gerou ou que alguém gerou em você, quando você encontra esse medo, a única coisa que você tem que fazer é enfrentá-lo. Certo? Enfrentá-lo. Como que você quer superar um medo? Enfrentá-lo. Enfrentando ele. Bom, um exemplo. Falar em público. Ou até mesmo nesse vídeo. Falar em um vídeo. Você já gravou um vídeo no Instagram, TikTok? Eu não posso ficar falando essas coisas aqui. No YouTube.
senão o YouTube boicota aqui o vídeo. Você já gravou um vídeo aqui pro YouTube? Grave um vídeo aqui no YouTube, compartilha. Já gravou um Story? Já gravou um Shorts? Grave, envie para alguém. Na sua mente vai passar medo. Medo do que as outras pessoas vão pensar, o que vão achar, vão dar risada de mim. Enfrente esse medo. E faça experimento. E se você quiser, acompanhe outros vídeos meus aí. Você vai ver que eu comecei a gravar vídeo em 2018. Não lembro agora, 2018, 2019, alguma coisa assim. Eu gravei para realmente fazer isso, o que eu tô te falando. Para curar medos. Para eliminar medos. Então eu gravei vídeos para eliminar medos. Os primeiros foi realmente para isso. Para eliminar medo e aprender. Os primeiros vão ter assuntos ali repetitivos, os primeiros vão ter assuntos que eu vou gaguejar, que eu vou ficar meio perdido, que eu fiquei perdido, que eu fiquei ali com receio das palavras não saírem bem, de não gaguejar, de cortar o vídeo ali e ter um contexto. Hoje em dia não, hoje em dia eu gravo sabendo do assunto que eu vou falar e acessando todo o conhecimento que eu já tenho. Mas antes, quando eu gravava os vídeos, eu tinha um medo de errar, de falhar, de gaguejar. Então eu tinha alguma coisa escrita, uma sequência de coisas escritas. Não que eu não tenha agora, porque a sequência está aqui, porque eu já vivenciei muito. É diferente de eu não ter vivência e querer ensinar você ou qualquer outra pessoa com algo que eu não vivenciei, que eu não experimentei. Então, como que eu enfrentei o medo de falar em público? Falando em público. Como que eu comecei? Eu comecei nos trabalhos de escola, eu comecei nas apresentações de igreja, eu comecei entrando no tiro de guerra e sendo líder, no caso lá, monitor, assumindo papéis de liderança, de destaque, de estar à frente das outras pessoas, mesmo eu me achando incapaz, mesmo eu pensando ser incapaz, mesmo eu tendo medo de não conseguir dar resultados. Eu entrava nos problemas, enfrentando eles, mesmo pensando que eu não conseguiria. Hoje eu acesso e tenho posições de liderança em diferentes áreas, porque eu percebi que se eu tenho medo dessa área, eu vou enfrentar essa área. Como? Aprendendo, lendo, estudando, buscando experiências com outras pessoas, tendo sabedoria. Eu vou usar agora um texto bíblico que diz: o sábio é aquele que ouve mais, fala menos e não se ira, ou não deixa a ira ser manifesta. Se eu não me engano, isso está lá em Tiago. Esse é o contexto que eu te trouxe, tá? E esse ensino está em Tiago, capítulo 3 ou 4, se não me engano. Onde nós temos que refrear nossa língua. Então, quando eu refreio minha língua para as coisas ruins, eu uso ela para as coisas boas. Então, eu fui curado e liberto do medo de falar em público. Por isso que eu estou aqui gravando o vídeo para você. Agora vamos entrar numa outra área. Você quer, talvez, trabalhar e crescer numa área que você está trabalhando. Você tem que o quê? Superar o medo de conversar com as pessoas. Às vezes você tem medo, tem vergonha, tem receio. Eu nas equipes que eu lidero, tem pessoas que têm medo, diz que são tímidas. Você já disse que você é tímido também? Timidez, na verdade, é você ter um certo medo de falhar na frente das pessoas. Medo de gaguejar na frente das pessoas. Não, vá gaguejar. Faça igual eu tô fazendo aqui, ó. Grava um vídeo ou na frente do espelho, vai lá e gagueja de propósito. Gagueja. E dê risada de você mesmo. Fala assim, meu, não tem problema gaguejar. Qual é o problema de gaguejar? Você vai gaguejar, a outra pessoa vai ter que prestar mais atenção ainda em você para tentar entender o que você está falando. E olha só, as pessoas querem, sim, entender o que você está falando, o que você está vivendo, para onde você está indo. Jesus Cristo foi e pregou o evangelho por muitos lugares e ele falava das boas novas que Deus tinha para as pessoas, para você e para mim.
A novidade que ele estava trazendo é: Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida de liberdade, onde você vai falar sem medo, onde você vai viver sonhos sem medo, onde você vai entender o propósito de Deus para a sua vida, você vai viver o seu propósito de vida sem medo. Porque ele mesmo falou: quem busca vivenciar essas coisas vai enfrentar os medos. Mas como que os medos vão sair de mim, da minha mente, do meu coração? Quando você encontra o amor no propósito, o amor em falar, o amor nas pessoas que estão ao seu redor, o amor à sua igreja, à sua casa, à sua família, o amor à sua profissão, mas não amar essas coisas dando a vida por elas. Amar a Deus sobre todas essas coisas. E o próximo como você se ama. Então você quer o bem, você quer se sentir amado, então ame as outras pessoas. Essa é a novidade que Cristo estava trazendo para todos nós. Ame, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não corrigindo, mas melhorando a interpretação para você e para mim. Então, não ame a faculdade. Ame as pessoas que você vai ajudar a transformar vidas através da faculdade que você está fazendo. Então, ame as pessoas do futuro. Não ame a sua escola ou a sua igreja. Mas ame as pessoas que estarão na escola ou na igreja, porque quando você está naquele ambiente, quando você aprende mais, você consegue ensinar mais pessoas. E amando elas, você vai manifestar o poder de Deus, você vai manifestar, você vai mostrar Deus na sua vida, para que aquelas pessoas tenham vida com Deus. Então, quando você enfrenta o medo, assim como Davi fez com Golias, provavelmente Davi estava tremendo nas perninhas de Davi, estava lá, assim, Davi estava daquele jeito, com certeza, por dentro. Mas por fora ele estava ali, cara fechada, ousadia, para vencer aquele gigante, vencer o Golias, porque todos os outros ao redor dele estavam com medo. Então, Davi não foi vencer o Golias por prazer dele, porque ele amava ser o melhor. Não. Ele falou assim: você está falando contra o meu Deus? Eu amo o meu Deus. Eu conheço o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu amo ele. Então eu estou aqui para batalhar. Não por mim, mas por ele. Pelo nome dele. E no nome dele nada é maior ou melhor. Então, eu estou aqui. Então, por dentro tá pensando, eu tô com medo, mas eu tô aqui. Vai com medo mesmo. Você já escutou essa frase, não escutou? Vai, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, quando você vai com medo mesmo, mas não vai como um bobão assim, tô com medo e o que que eu vou fazer? Não, vai pensando, ó, o que que eu vou fazer? Se eu, vamos dar um exemplo. Eu tenho, vamos tenho medo de cozinhar feijão porque a panela de pressão pode estourar. Então, o que que eu tenho que fazer antes? Opa, vou pesquisar aqui, ó. Entra no YouTube e pesquisa. O que eu brinco em todo lugar que eu vou é: faça um curso intensivo de 5 minutos em um vídeo no YouTube que resolve o seu problema. Entre no YouTube, acesse ele e fala assim: escreva lá no YouTube como fazer feijão. Eu tenho vários vídeos, eu já vi várias técnicas no YouTube mesmo de como fazer, cozinhar feijão. Técnicas de desligar e deixar a pressão ali saindo naturalmente. Técnicas de você cozinhar um tempo, desligar, depois cozinhar mais um pouco. Então tem várias formas de como não explodir uma panela de pressão. Como evitar que uma panela de pressão estoure. Então você tem que olhar, tem que estar a borrachinha lá, bem vedadinha. O vapor tem que estar saindo só pelo pininho de pressão, regulador de pressão. Então você vai pesquisar, entre no YouTube, faça um curso intensivo de 5 minutos que você precisa. Então você pega um pouquinho de bagagem, coloca no seu conhecimento, adquire conhecimento e vai lá testar. Opa, vou lá esquentar a água, colocar um pouquinho e vou ver como que faz. Olha, começou a sair vapor de água do pininho ali. Deu certo. Desliga. 5 minutinhos. Desliga. No próximo foco, 10 minutos. E cozinha. Com 5 minutos o feijão saiu duro ainda. Com 10 minutos o feijão saiu que ele começou a cozinhar, mas tá firme demais.
com 15 minutos cozinhando. Enfrente o medo, testando. Então, esse é um exemplo com comida. Vamos dar outro exemplo. Eu estava conversando com uma mulher e ela falou assim: eu tenho medo de andar de carro nessa cidade. Eu moro em Bauru atualmente. Então, ela falou assim: eu tenho medo de andar aqui de carro nessa cidade. Essa cidade é muito movimentada, tem muito carro. Eu falei para ela: não, esse medo você não precisa ter ele. Pense assim: essa cidade é igual à cidade que eu moro. Para dirigir o carro, eu uso as mesmas funções, os mesmos equipamentos que eu usei para dirigir o carro na minha cidade, que é menor. A única diferença é que algumas vias eu tenho que dirigir um pouquinho mais rápido, aumentar a velocidade. Mas qual que é o problema de aumentar a velocidade? Para aumentar a velocidade, você usa os mesmos equipamentos que você usa: 10 por hora, 50 por hora, 100 por hora, 100 km por hora. Então, olha só, eu fui abrindo a cabeça dela e fui mostrando todo o passo a passo de como ela vai superar aquele medo. Como? Pegando os bairros que são mais parecidos com a cidade dela. Então ela se sente mais confortável naqueles bairros. Então ela anda. Ela falou assim: ó, tal bairro, falei pra ela, nesse bairro são mais cara de interior, mais parecido com a sua cidade. Vai andar de carro lá. Lá é tranquilo. Então aí você fala assim: nossa, eu estou dirigindo o carro em Bauru. Então, se ela fizer a prática, opa, naqueles bairros mais tranquilos e colocando na cabeça dela: olha, estou dirigindo, andando de carro na cidade de Bauru. Estou andando de carro na cidade de Bauru. Ela vai reforçando aquela memória positiva. Bauru, eu consigo andar de carro também, assim como ela dirigia. Esse é o caminho, enfrentar o medo. Então não deixe o medo te paralisar, porque se você for paralisado pelo medo, você não vai crescer, não vai prosperar. Então, para você crescer e prosperar, agora um outro exemplo. Agora na sua vida financeira, talvez começar a empreender, talvez mudar de emprego, mudar de área. Eu já fiz tanta loucura na minha vida. Tanta não, mas 4, 5. De mudar de trabalho, mudar de área. Eu já trabalhei como músico. Eu já trabalhei na área de confecção moda masculina. Eu já trabalhei como eletricista. Já trabalhei no sistema de monitoramento. Já trabalhei isso empreendendo eu por conta, tá? Fora eu trabalhando para outras pessoas. Trabalhando para outras pessoas, já trabalhei na área de administração. Trabalhando para outras pessoas, já trabalhei na área de elétrica, elétrica também. Na área de sistema de monitoramento, segurança, operador de máquinas, plataforma elevatória. Então eu já trabalhei em várias áreas. E quando eu fui migrando de uma área para outra, na maioria delas eu apenas, tem esse problema, eu não consigo solucionar, eu sozinho não consigo solucionar, dependo de outras pessoas e essas outras pessoas não querem solucionar meu problema. Tá bom, não estou mais aqui. Vou sair daqui e vou para uma outra área. Eu fiz isso várias vezes. Isso foi ruim para mim. Sim, eu fui enfrentar alguns medos meus, aqueles que eu tinha no passado. Mas quando eu enfrentei esses medos de mudar de área, de sair, eu saí, abri mão de uma carteira assinada para começar a empreender na área de confecção, moda masculina, tendo sim estudado, estava ali preparado, começando a engajar, mas só que eu saí precipitado, porque eu não analisei o crescimento e o fluxo de venda, faturamento. Ele tinha que estar lá equilibrado com o meu salário. E eu não tinha energia, o know-how, a disponibilidade, eu não tinha ali a intrepidez, eu não tinha os relacionamentos de um vendedor, eu não tinha a linguagem de vendedor, eu não ensinava e eu não me conectava com as pessoas com o objetivo de vendedor. Mas não vender de empurrar uma mercadoria, mas o vendedor de ajudar a pessoa a solucionar o problema dela. Então vamos lá. Essa blusa que eu estou aqui é uma das blusas que eu comecei a pesquisar e foi um dos meus fornecedores. Então, olha só, para eu te vender essa blusa, eu posso muito bem chegar, olha o crescimento que eu tive e eu te inspiro e te chamo para agir. Vai vender alguma coisa. Venda alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu poderia ter muito bem vendido, eu tenho uma blusa, estou vendendo R$50. Você quer comprar? Essa é a pior forma de vender. E eu já fiz isso, tá? Já fiz isso. Outra forma de vender essa blusa é no frio.
Então eu posso falar assim para a pessoa apenas pegar a blusa e colocar na vitrine de uma loja ou na minha casa mesmo, colocar à vista para as pessoas chegarem, verem e falar, nossa, realmente estou precisando e comprar. Eu já fiz isso. Deu certo? Sim. Da forma que eu queria ou da forma que eu precisava? Não. Porque essa não é uma forma de vender, essa é uma forma de mostrar. Mostrar um produto e que ele se venda. Mas a blusa não vai ficar falando para as pessoas, olha, estou aqui. Então, a outra forma, o outro nível de vender é chegar, contextualizar, conversar com a pessoa. Falar assim, nossa, hoje tá frio, né? Nossa, ainda bem que eu tô usando essas blusas de moletom gostoso, né? Tem um bom acabamento, uma boa costura. É muito bom, é gostoso, confortável, é duradouro lá. Nossa, faz tempo que eu tenho, eu tô lavando, faz muito tempo. Durante a conversa, se a pessoa tiver palavras de reciprocidade, olha só, voltando lá no começo do vídeo, gaguejar, esquecer. Então não tenha medo. Então, se ela der os comandos, a voz de comando de que ela está entendendo e está participando da conversa, eu vou ofertar para ela. Falar assim, ó, então eu tenho mais lá em casa, você quer comprar? Essa é uma forma de ofertar, de vender. Porque o filho está precisando de blusa também. Se você estiver precisando, eu tenho lá para vender, te entrego. Essa é uma forma de vender? Sim, boa, sim, melhor do que a primeira. Certo? Então eu fui, ó, superando, crescendo em entendimento e superando o meu medo de conversar com as pessoas, de ofertar, vender. O que é vender? É solucionar um problema. Então, agora você pode entrar num outro nível e falar assim, rapaz, nesse frio tá difícil de achar uma blusa boa, viu? Porque essas blusas que tem, eu tô achando umas lojas tá muito ruim. E olha, quando eu comecei a empreender nesse ramo de confecção, de moda, de vestuário, nossa, eu demorei para achar uma blusa boa, viu? Essa aqui, por exemplo, é uma das blusas que eu tenho no meu estoque. E, nossa, blusa com acabamento aqui, uma costura dupla, né, de pesponto, que dá um acabamento legal, naquela blusa que fica raspando, sabe? É uma blusa que eu gosto de qualidade, não gosto de etiqueta, sabe? Grudando, raspando aqui nas nossas costas. Você gosta de blusa assim também? Que não fica te pegando, não fica nada te raspando? Faça perguntas pra pessoa. A pessoa vai responder, realmente, eu não gosto de blusa que tem etiqueta. E lá na minha casa, o mundo corta. Ah, opa, nossa, em casa também é do mesmo jeito. Eu, quando idealizei essa blusa aqui, eu, a etiqueta, ela não é com pano, é uma etiqueta silcada. É silk, então é tinta. Então ela fica ali, você não percebe, não tem etiqueta para te incomodar. Então, olha só, eu demorei para achar uma empresa que fornecesse esses materiais para mim. Então eu gosto de qualidade. Você gosta de qualidade também? Qual é o tipo de pano que você gosta em blusa? Você gosta de moletom? Qual é o que você se sente mais confortável? Nossa, o moletom é muito bom. Você começa a conversar com a pessoa, extrair informações durante a conversa. Nossa, eu também tenho blusas, não com esses vícios de linguagem, né? Eu tô brincando aqui pra gente contextualizar. Mas não usando esses vícios de linguagem. Nossa, várias vezes. Tá, mas conversando realmente, de forma natural, como você conversaria com um colega. E veja a pessoa como uma pessoa que, não como alguém para você empurrar um produto e arrancar dinheiro dela. Mas, eu tô entrando já em aula de venda, né? Bom, vamos ficar por aqui. Comenta e coloca no comentário se você quer algo de venda. Se você quer comprar um produto de mim, coloca aí nos comentários. Quero comprar de você, Daniel, não importa o que. Vou vender para você uma nota de R$ 2 e você me paga 4, beleza? Pode ser? Produto aí, até disponível. Estou vendendo nota de R$ 2. Qual o valor? R$ 4, beleza? Então compra aí. Então não tenha medo, seja doido, seja louco, mas louco em cumprir o seu propósito, louco em acessar e viver o propósito de Deus para sua vida. Porque Deus chama os loucos para confundir os sábios. Então não se veja melhor que ninguém. Saiba que você vai ter medos. Medos vão aparecer na sua mente
mas siga o teu coração. O seu coração está conectado direto com Deus quando você permite, quando você aceita Cristo, quando você confessa que Cristo é o Senhor, Salvador da sua vida, quando você quer realmente ter uma vida de verdade, assim como eu recebi, quanto várias outras pessoas receberam. Você pode desfrutar e ter uma vida de superação de medos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Cristo, deixar que Ele seja o seu comandante e receber a orientação e o consolo do Espírito Santo de Deus. Beleza? Bom, vamos ficando por aqui e até a próxima. Abraço.